Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Vamos passar então ao espaço destinado ao pequeno expediente. Vamos criar uma comissão. Eu gostaria de pedir aos colegas, então, para que a gente possa fazer uma reunião com um fluxo mais interessante, né? Afinal de contas, chegamos a ter 20 pessoas aqui e 9 pessoas nos assistindo pela internet. Isso é quase um recorde, né? Então, para que a gente possa fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, por favor, já deem os seus nomes, né? Para que eu não precise ficar pedindo. Mais alguém quer falar? Então, vamos passar. É verdade, vereador Juliano. Vamos passar a palavra, então, ao vereador Juliano. Presidente Caleb, né? Acho que nós temos que avançar mais um pouco na parte tecnológica e foi uma das coisas que me debrucei lá em janeiro do ano passado, mas aos poucos, mesmo que seja passos de tartaruga, algumas coisas estão acontecendo e é louvável. Eu quero começar a minha fala dando entrada no PL 06/2022, que institui a Semana Municipal da Cultura, que é mais um instrumento que nós podemos desenvolver para fomentar a cultura na nossa cidade, haja vista que é importante. E nós temos que mobilizar, porque nós temos diversos talentos na nossa comunidade, na nossa cidade, seja de CTGs, quero cumprimentar o patrão do Rondo, Rogério, seja com danças, com música, com declamações, enfim, diferentes formas da cultura, da expressão. E acho que eu tenho certeza, nós temos que evoluir nesse ponto. Uma cidade que vem trabalhando para a questão turística, tem que fomentar a cultura paralelamente, que é aquilo que eu vinha falando ano passado, quando sustentava a defesa do projeto de economia criativa. Nós temos que criar um elo, nós temos que criar alguma coisa que faça que nós demos o pulo do gato e avançamos nessa questão. Eu queria também fazer uma fala referente à questão da passagem do Leozinho, né? Nosso colega, tive a oportunidade de trabalhar um período com ele, e estive no velório, mas quero aqui externar meus sentimentos, meus votos à família. Uma pessoa com muitas qualidades, uma pessoa sempre disposta, não tinha tempo ruim, e o colega Amarante falava, buscar pacientes, dividia não só o alimento, mas muitas vezes as aflições, que ele levava seguido pessoas com doenças em fase terminal, e muitas vezes ele era uma espécie de um paizão, de um psicólogo. E quero também depois sugerir no final da sessão, se assim for de concordância com os demais pares, para fazermos um minuto de silêncio pela relevância da pessoa. Eu ia até comentar antes, mas fica aqui o registro, se possível a gente fazer. Então é bem importante quanto a isso. Bom, eu concordo que quando a primeira base estabelecida da democracia é o diálogo. Só que se às vezes a gente não fizer algumas medidas um pouco mais pomposas para chamar atenção, quem está lá em cima vai achar que está tudo certo. Ou se faz de louco que está tudo certo. Então eu vejo que muitas vezes os movimentos sociais, que por muitas vezes no país é criminalizado, tecido comentários que são marginalizados, coisas do gênero, eles são importantes, porque através dele chama a atenção num grupo. Inclusive, nós havíamos participado, o vereador Amarante, o vereador Marcelo, da reunião do Parlamento Regional da Sé, onde que ficou de ter um movimento para chamar a atenção dos pedágios, mas pelo que eu vi só ficou lá. Então eu lamento, eu acho que algumas mudanças elas têm que ocorrer com o quê? Com grito, com fechamento de rua, com atos mais pontuais. Tem que chamar atenção. Muito naquele... Só documento não adianta. Se fosse por documento, então eu já teria resolvido 80% dos problemas da cidade com os requerimentos e coisas que eu mando, né? Então, às vezes a gente precisa fazer algumas ações para enaltecer mais. Hoje também na comissão recebemos o diretor do campus do Instituto Federal, o Leandro Lumbieri, onde falamos sobre a questão do transporte, né, que está tendo alguns problemas referente aos alunos do Instituto Federal, principalmente agora, antes da pandemia não tinha. Então estamos fazendo um trabalho coletivo da comissão
para buscarmos uma agenda com o senhor prefeito ou o senhor vice, enfim, mas para ter respaldo. E aquilo, né, vereador Maioli, que falávamos, nós vamos levar adiante, mas cabe o executivo querer executar. Tem uma diferença entre querer e poder. Poder pode, recurso tem que querer. Então, acho que é muito importante a gente ver isso, porque quando se fala em educação, a gente fala, e inclusive amanhã eu vou tratar de um assunto que interessa a 98 cidadãos e cidadãs farroupilhenses, que é, de fato, e daí vamos discutir, mas é importante o quê? Temos que dar assistência. O Instituto Federal é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelos seus índices, pelo trabalho. Então, seguimos trabalhando. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito bem, vamos ouvir então agora a vereadora Clarice, por favor. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, agradecer todo o carinho que as pessoas tiveram com a minha família pelo falecimento do meu pai, o seu Baú, como todos o conheciam. Nós comentando antes, principalmente na área da política, uma lenda, né? Sempre envolvido muito politicamente. Então, um agradecimento de coração em nome de toda a minha família. Também na questão do nosso Leozinho, né? Que ele acabou falecendo e que prestou muito bem serviços na questão da saúde. Enquanto eu trabalhava na Secretaria da Saúde, sempre muito prestativo, realmente foi uma perda nessa questão da área da saúde. Então, aqui os nossos pêsames e força a toda a família. Outra questão também que eu queria apontar aqui, dar as boas-vindas ao meu aluno de Educação Física, foi meu aluno, Luciano Pascoal, agora meu colega aqui. Não seria bom falar, porque daí eu vou meio que me entregar na idade, mas não adianta, né? A idade vem para todos. Então, foi meu aluno no ensino médio, lá na CNC. E que bom que gostava das minhas aulas de Educação Física, pelo menos em alguma forma ele seguiu, né, essa carreira. Então, dar as boas-vindas e parabéns também pela tua iniciativa na questão do teu projeto de indicação, nessa questão, né, de ter realmente essas aulas na educação básica, de educação física, pela tal importância da educação física. Ele citou toda ali a importância nas questões de saúde, mas aqui eu quero também me solidarizar nessa questão tecnológica. Estamos na era tecnológica, isso ninguém pode mais negar. E com essa era tecnológica, estão substituindo muito a atividade física para jogar os joguinhos. Eles jogam futebol nos jogos, eles jogam ali, né, online, eles jogam voleibol, handebol, todos, né, o que poderiam fazer de forma presencial, eles fazem de forma online. E com isso vem muitas doenças, né, cardiovasculares, a obesidade, e com isso aumenta a mortalidade, principalmente na idade escolar. Quando eu dava a aula de Educação Física, eu iniciava sempre com a questão do atletismo, porque nós tínhamos as disputas municipais nessa área do atletismo, então eram as aulas mais puxadas. E uma mãe, numa reunião, por surpresa, marcaram uma reunião com a professora de Educação Física. Fui lá. Um aluno que passou da 4ª série para a 5ª estranha muito os conteúdos, porque na 5ª nós temos todo um conteúdo programático na 5ª série que puxa bem mais, né? E a mãe veio reclamar, junto à direção, que cada vez que a sua filha fazia exercícios físicos na minha aula, o coração disparava. Eu disse, mas que bom, né, que não parou. Né? Porque haja visto o sedentarismo daquela criança. Né? Então, é importante realmente nós, poder público, dar esta indicação para que tenha mais aulas de educação, principalmente na educação básica. Né? Poderíamos evitar muitas doenças no futuro, né? E também esse sedentarismo que provoca realmente doenças graves e levam à mortalidade. Parabéns, colegas. Estou à disposição para qualquer situação que precise, enquanto a tua estada aqui na Câmara. Obrigado, presidente. Muito bem, vamos ouvir agora o que o vereador Alexandre tem a nos falar essa noite. Luciano, seja bem-vindo à casa. Eu sei da felicidade de estar aqui, apesar de pouco tempo como eu, mas a gente quer dar o máximo para estar aqui. Eu sei
da tua vontade, sei do teu trabalho, que acompanha aí fora, seja muito bem-vindo. A vereadora Clarice, externo aqui meus sentimentos ao seu pai, que é onde eu posso dizer que eu sentei muitas vezes com ele, conversar sobre política, tomar um bom vinho com ele, e que todos os jovens tivessem um tempinho, uma meia horinha por semana, e sentar com pessoas como o seu Baú. Nós teríamos muito proveito. Até para essa casa, pessoas de idade, que têm vivência, que conhecem. Nós teríamos muita coisa para cá, Clarice. Vou sentir muita saudade do teu pai, tá? Era um grande amigo. Aqui quero agradecer a imprensa, agradecer aqui o Zildo, meu ex-colega lá. Até daqui um pouco, né, Zildo, estaremos de volta. O seu Renato Benac, o Rogério e os demais pessoas presentes. E aqui dizer assim, vereador Roque, eu acho que a RGE pensa que estamos que nem antigamente. Eu sou do interior, que lá no interior as pessoas não são informadas. Eu acho que no interior nós somos mais informados que a central deles lá, pelo que eu penso. Porque é inadmissível você ligar para um 0800 que não te atende. Aí manda uma menina aqui, até peço escusas, eu fui meio ríspido com ela, mas sem conhecimento, sem saber o que vai passar para a central, mas a central não precisa, vocês têm a central, já devem ter se antecipado ao problema. E não é o que nós vemos aqui na casa. Vamos sim sentar com esse pessoal, vamos trazer uma forma, que nem diz o Juliano. Às vezes é preciso trancar a rua, é preciso botar fogo, porque senão a coisa não funciona, principalmente com esses setores. Né? Principalmente com esses setores. Né? A Corsã também não é diferente. Não é diferente. A minha indignação por morar lá perto e ver como funciona é complicado, é muito complicado. Mas vamos trabalhar, vamos sentar a casa toda, independente de ser situação ou oposição, agora nós temos um trabalho a fazer juntos aqui. E vamos ver se eles não nos ouvirem por bem, eu acho que terá que ser por mal. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Né? E era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Sandro, sobre o que o senhor gostaria de discorrer essa noite? Boa noite, presidente Caleb. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Clarice, meus sentimentos, passagem ao seu pai, novamente. Vereador Pascoal, seja bem-vindo. O que precisar aí, chama que a gente se ajuda. Público presente na casa, funcionários. Pastor Davi, essa semana passada eu estava falando com um casal de amigos meus e ele paga a Unimed para ele e para a mulher. A mulher é aposentada com R$1.000 e poucos e os dois juntos pagam mais de R$2.000 por mês de plano de saúde. Porque ficam com medo de que aconteça com eles o que acontece com uma grande quantidade de pessoas que ficam a vida inteira pagando seus impostos, chegam no final da vida, quando tem uma doença grave, simplesmente não recebem atendimento e daí, em função disso, muitas vezes vem a óbito. Tinha um senhor que dizia para mim assim, eu tinha o plano de saúde, SUS. Aí nós começamos a pagar IP, porque minha mulher era do Estado. Aí o IP não funcionava, a gente passou a pagar Unimed. Então, 1, 2, 3 planos de saúde. Daí a pessoa fica praticamente vivendo em função de pagar o plano de saúde para poder ter uma certeza que aí na frente, precisando, caso por infelicidade apareça algum tipo de doença dessas, ele tenha algo a que recorrer, porque a gente sabe a complexidade que é e é inadmissível o que acontece, a gente sabe o que acontece. Vereador Roque, eu tinha perguntado primeiro uma parte para o senhor e queria dizer aos que estão aqui presentes que sim, já fui contatado por uma pessoa que me disse, Sandro, por favor, tem como dar uma mão à RGE? E nesse problema, essa senhora, ela é uma senhora que tem uma certa idade já, e ela não consegue resolver. Por que ela não consegue resolver? Porque tu vai lá e faz protocolo, tu vai lá e faz protocolo. A informação que vem é nenhuma, basicamente. Vai lá e faz protocolo, vai e faz protocolo de novo. Ela tem uma pilha de protocolos lá e não consegue fazer a ligação. Sim, esteve a Laís aqui conosco, né? E agradecer a boa vontade dela,
Mas, gente, eu não quero uma atendente de luxo da RGE para mim, como vereador. Eu quero que o sistema funcione. O sistema tem que funcionar para mim e para qualquer outra pessoa. Não simplesmente vir uma pessoa específica e dizer, olha, senhores vereadores, aqui nós temos a Laís, tá? Ela vai atender quando vocês tiverem uma reclamação, ela vai atender os senhores. Aí tu pega ali uma pessoa que está pedindo algo para ti, tu vai lá e atende com ela e tu resolve o problema dela com esse atendente de luxo. Eu não quero isso. Não é esse meu intuito. Eu quero que todas as pessoas tenham o mesmo direito de atendimento. E assim, ó, tudo bem a boa vontade dela em resolver, mas isso não é justo. E se a pessoa não tiver contato com o vereador? É entregue para quê para o vereador isso? Para ele ficar quieto, calar a boca e fazer o atendimento que lhe chamam e daí tu fica quietinho e não fala nada? É isso que acontece? Eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero que o atendimento seja de maneira igualitária. E não está acontecendo. E isso em 2019 já aconteceu de novo, onde me entregaram o cartãozinho. Está aqui, senhor vereador. Qualquer problema que tu tiver com a RGE, tu faz o seguinte, tu me liga que eu resolvo para ti. E se alguém da comunidade ligar para lá, vai conseguir ligação? Vereador Tiago, vai conseguir ligação sequer? Então, esse tipo de coisa que realmente não pode mais acontecer. E assim, ó, entregando para os vereadores, de novo, entregando para os vereadores um atendente de luxo para ele, isso ali é para acalmar a poeira e fazer com que os vereadores não fiquem dando paulada, tá? E o que não pode acontecer. Infelizmente, não, felizmente não está acontecendo. Mas é isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Então, de novo, essa senhora tentou, não sabe o que está acontecendo. Eu mandei a mensagem, digo, vou mandar, infelizmente vou ter que fazer isso, mandei a mensagem, do pouquinho foi respondida, né? Obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado. Vamos ouvir agora o vereador Marcelo, então, por favor. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, a imprensa representada aqui pelo Leandro, pelo Zé Teodoro, nossos assistentes, pessoas que nos assistem pelas redes sociais e o público aqui presente na casa nos orgulha muito. Bom, pastor Davi, essa questão da saúde regional nos assusta também. Na questão de médicos reguladores, né? Então, esse fato que você nos traz, a pessoa com prioridade 1, eu ia até lhe pedir, mas prioridade 1 é prioridade 1. Então, se já passou pela Secretaria da Saúde esse caso, eu também me coloco à disposição para a gente avançarmos, alinharmos, quem sabe, falar com a gerente regional, né, se conseguimos aí avanço, porque não dá, né? Esse caso é muito grave, como outros tantos. Mas que bom que você falaste, referenciou muito bem a nossa saúde, pelos investimentos que o Executivo, que o município conseguiu fazer na área da saúde, justamente por enxugamentos, por uma boa gestão. Eu falo também ao colega Amarante, pela gestão que o nosso Executivo está fazendo. Então, que bom avanço, a gente sabe que tem sempre pontos a melhorar, e a gente sabe das dificuldades também, mas nos orgulha muito, vindo de você também, pastor Davi, essa questão... falando também do mérito da nossa saúde aqui de Farroupilha, certo? Vamos avançar sempre com muito apreço e muito carinho. A questão do Instituto Federal, Juliano, isso é uma pauta que a própria secretária de Educação, a Luciana, está vendo. Eu também me empenhei quando o vereador Roque também trouxe esse assunto. Se eu não me engano, não falha a memória, são 5 alunos na questão no final da aula. Tá? Então, são pequenos ajustes, já avançamos bastante da reunião lá de novembro também, e tenho a certeza que vai ter esse olhar bem importante também nessa questão desses alunos mais distantes, eu diria, para o translado, ida e volta do seu curso. A questão do turismo, quero citar também, fora falar do plano de renovação, e nós nos reunimos há uns dias atrás, justamente para essa renovação da elaboração do Plano Municipal de Turismo. E que bom, isso é outra frente que o próprio Fabiano, nosso prefeito, zela muito por ele,
E já pensando não só Farroupilha, mas também num plano regional. A gente sabe que não é uma ilha e essa construção está sendo feita. Quando a gente observa, pessoal, que a nossa Farroupilha está sendo vendida por 1.200 agências da CVC no país, nos orgulha muito. Não é uma obra para 2024, isso já é realidade. E hoje também o movimento A Brasília também em relação à FENAQUIV, ao ENTRAI. A gente vê pessoas felizes também na questão da Páscoa, sabe, a autoestima melhorada. A gente sabe que a gente sai de momentos difíceis do ano de 2021, mas ver a alegria das pessoas, das crianças, nos orgulha muito. Então, são muitos avanços também nessa parte do turismo, mas muito me orgulha o que está sendo feito também nesta área. Falando também, propriamente, do turismo, até porque a nossa festa de Caravaggio também se aproxima, eu quero citar que na parte do que está sendo feito nas etapas do caminho até Caravaggio, a etapa 8 e 9, Amarante, está sendo colocada em pauta, e a 10, que é a última, está aguardando recurso. Já está com o projeto todo feito e a estimativa é que esteja pronto para Caravaggio. Como a linha Palmeiro, que a gente sabe que a obra era para ser entregue dia 30 de março e não foi, não por nossa vontade, mas uma questão da empresa. Fora notificado e para 30/4 vai ser entregue. É mais um caminho que as pessoas vão ter em direção ao santuário, Luciano. E seja bem-vindo à nossa casa. E, por fim, na questão da gestão, falando um pouquinho da Ecofar, sim, cuidamos demais do dinheiro público e, fora isso, temos a questão da legalidade. Aportar recursos hoje na Ecofar não podemos. Está na junta comercial a questão da equação da empresa. A gente sabe das dificuldades, sabe que temos muitos que avançar, porém, em breve, tenho certeza absoluta dos aportes e também da prioridade à nossa limpeza, as roçadas, e o pessoal se empenhando o máximo com as ferramentas que tem, e tenho a certeza do olhar clínico justamente sobre a Ecofar na questão do embelezamento, das pessoas felizes, dos containers e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Ilha, sobre o que o senhor gostaria de falar? Senhor presidente Caleve, que momento, hein, senhor presidente? Colegas vereadores, veradoras, as pessoas que nos acompanham aqui, prestigiam a sessão daqui também de casa. Um cumprimento especial aqui, meu amigo Rogério, né? Também o Christian, né? Rogério, que é patrão do CTG Ronda Charrua e que também está junto com as demais entidades, trazendo um momento um tanto histórico e já está entregue aqui na casa. Acredito que na próxima sessão, ou a partir de amanhã vai ser lido aqui no expediente, um convite a todos os nossos colegas vereadores para um momento histórico de um movimento que foi até chamado de Movimento Farroupilha, que está sendo realizado desde o ano passado, que talvez é uma vontade de muitos anos de muitos tradicionalistas, que é de ter uma associação tradicionalista que junte todos os nossos CTGs, né? E agora está nascendo, e está aqui o convite, né, a toda a cidade de Farroupilha para convidar os vereadores e toda a comunidade para a fundação da AFCTG, a Associação Farroupilha de Cultura e Tradição Gaúcha, que será realizado no dia 11 de abril, às 7h30 da noite, nas dependências do CTG Rancho de Galdéres, no centro da cidade. Com a presença de todas as entidades tradicionalistas, essa associação que está sendo pensada já há bastante tempo. Me lembro, Rogério, da primeira reunião que nós tivemos, né, onde que era um sonho e a gente nem imaginava como isso ia ser percebido por todas as entidades, né? E a liderança também aqui, por respeito ao nosso amigo Juarez Valer, né, que conseguiu nos liderar nesse processo todo, né, e deve ser confirmado nesse dia, né, como o primeiro presidente da Associação Farroupilha dos CTGs. Imagina só, Tadeu, toda essa história que a tradição gaúcha tem, e vai ter uma entidade formada pelos CTGs, que para o associado ser membro dessa entidade tem que ser obrigatoriamente filiado a um CTG. Então, é uma sociedade de todos os CTGs da cidade. Então, imagina a força que nasce essa entidade. Vai nascer aqui, ó, no dia 11. Eu gostaria muito que os vereadores conseguissem estar presentes, e o Rogério entregou aqui, em nome da comissão organizadora, né, para essa casa estar presente. No dia 11, às 7h30, aqui no Rancho de Galdéres, no centro da cidade. Vai ter uma representatividade forte, porque quando a associação falar,
ela está falando em nome de 5 patrões, pelo menos, desse início de trabalho, né, da associação. Então, 5 entidades que têm um quadro social fortalecido, entidades organizadas, né? A associação vai ser também filiada ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, e quem sabe a gente vai, 11 de abril, né? E que vamos ter também uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, de que as nossas pautas ligadas à tradição gaúcha poderão ser defendidas em conjunto, em bloco. Então, eu acredito muito no que veio, Rogério, para ficar a associação, a AFCTG, Associação Farroupilha de Cultura e Tradição Gaúcha, e para mim é uma honra, né, estar fazendo parte desse movimento, não só como vereador, como tradicionalista, como conselheiro do movimento tradicionalista, e ver na cidade de Farroupilha, a cidade que a gente tanto ama, nascer essa entidade que já nasce grande, já nasce gigante e que vai ter um papel fundamental na Semana Farroupilha, quem sabe na volta aí do Rodeio Crioulo, quem sabe até mesmo em auxiliar com sugestões, ideias, ou quem sabe até mesmo futuramente poder administrar o futuro parque de rodeios, né? Poderá ter várias funções na nossa comunidade e a Associação Farroupilha dos CTGs vem para ficar. Queria aproveitar também esse restinho de espaço, dizer que nós estivemos no último final de semana em pelo menos quase que todas as regiões da nossa cidade, entre interior e bairro, né? E tem me preocupado muito nessa pauta levantada de novo aqui sobre a questão da sujeira da cidade. Nós temos que dar uma olhada, Bruno. Está ruim os containers, está ruim a capina, né? O lixo no interior não está sendo recolhido. Eu até estou fazendo um ofício aí para entregar na prefeitura para que a gente possa dar uma olhada nessa questão, porque tem comunidades do interior aí que estão sofrendo uma barbaridade, né? Hoje, no domingo, gravei um vídeo ali até próximo lá da comunidade da linha Paese, onde que o pessoal sofre muito com o lixo no interior, e a gente precisa achar uma solução rápida para isso. E no momento oportuno nós vamos fazer um documento, né, sugerindo ao Executivo essas modificações. Obrigado. Obrigado. Agora vamos ouvir o vereador Amarante, então, por favor. Senhor presidente, como o vereador Juliano antes citou, nós com a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar estivemos reunidos com o diretor do Instituto Federal, Leandro Lombieri, para tratar, vereador Roque, então, daquele assunto que tu já traz há tempo atrás, que foi até assunto de uma audiência pública nessa casa, na questão do transporte do interior e da cidade, né, Felipe? Parece que está mais organizado aqui na questão da integração dos horários, né? Mas precisamos discutir também, avançar nessas pautas, e para isso nós vamos estar marcando uma reunião com o Executivo, da qual vamos propor para que seja lá no Executivo, com os vereadores da comissão, que é o Felipe Maioli, o vereador Juliano, o pastor Davi, o vereador Caleb, e também nessa reunião, talvez de repente até caiba o vereador Tiago William, também de repente até o próprio vereador Roque, do qual trouxe esse assunto aqui lá atrás para essa casa. Que é um assunto até simples e não vejo como alto custo, que é o transporte dos alunos do Instituto Federal para suas casas no interior. Hoje é pago pelo município o transporte para os alunos que estudam em São Leopoldo, Novo Hamburgo, outros municípios bem distantes do nosso município. Nós estamos falando de alunos de uma instituição já avaliada e premiada, foi premiado, o Instituto Federal foi premiada dias atrás, se não me engano, pela Faculdade de Harvard dos Estados Unidos por apresentações que esses alunos fizeram. Então, estamos falando aqui de grande parte desses alunos que provém da escola pública, e também não podemos prejudicar, como disse o próprio diretor, ou privar de não estar presente nas aulas o pessoal que mora no interior,
porque, de repente, tem que sair antes, ou chegar mais tarde, às vezes, pela questão de associar aí o transporte. Bom, e acredito que nós vamos resolver, sim, este assunto com o Executivo de uma forma bem simples e fácil. E, vereador Luciano Pascoal, seja bem-vindo aqui nessa casa, que tenho certeza que fará aqui um bom proveito nesse período que você estiver aqui. E um outro assunto, vereador Juliano, do qual também estivemos com o vereador Broilo, tratando do assunto dos pedágios, que hoje nós temos, semana passada, a troca do governo do Estado, a troca de secretários, e no meio dessa fumaça, temos aí dia 7, as licitações do pedágio, que parece que silenciou este assunto neste momento. E nós, aqui da Serra, nós de Farroupilha, de toda a região, ficaremos com essa conta aí para pagar pelos próximos 30 anos. E da qual a gente sempre discutiu a questão dos valores, dos quais debatemos muitas audiências públicas. Lá atrás foi tirado o valor de outorga e o valor do travamento do deságio, que era em 25%, mas se colocou outros aditivos que, na verdade, ficou muito parecido com o que era lá no começo. Embora que me parece que esse último vai ser empregado os valores nas rodovias onde vão ser licitados. Queríamos discutir mais com o governo do Estado, porque muitas propostas foram feitas, inclusive pelo nosso executivo aqui de Farroupilha, muitas obras foram apresentadas, projeto. O pessoal do planejamento teve um período que parou para fazer esses projetos e todos foram retirados. Todos, sem exceção, nenhum projeto foi aceito no novo plano de concessão. É ruim, e com o Parlamento Regional também, Juliano, ficamos fracos, nós não vamos fazer manifesto como no qual a gente tinha proposto, e infelizmente vamos... eu acho ainda, só para terminar, senhor presidente, nós não deveríamos calarmos, nós deveríamos de fazer esses manifestos dos quais estava programado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vamos ouvir o vereador Maioli, então. Boa noite a todos. Presidente Caleb, muito bom te ver sentado nesta cadeira. Obrigado. Conduz com brilhantismo e com uma suavidade imensa. Obrigado. Clarice, agora em público, força nessa hora que não é fácil. Pessoas que estão em casa nos assistindo, pessoas que estão aqui neste dia, boa noite a todos. Pedi a palavra somente para fazer alguns comentários com relação ao IFE. Muito proveitosa a nossa reunião da nossa comissão hoje. Dizer também que um dos probleminhas foi sanado juntamente com o Joel, o responsável do trânsito. Quero citar o nome dele porque ele se mostrou muito ativo numa reunião que nós tivemos com o diretor do IFE na segunda-feira da semana passada. Trouxe conosco um representante da Bento e um dos problemas foi sanado, que era o do horário do meio-dia, que o ônibus passava lá muito cedo, então agora está resolvido. Mas é muito importante a nossa reunião de hoje. Queria também falar sobre a honra, orgulho de ter o Luciano Pascoal aqui ao meu lado. Parabéns, tu já começou muito bem e pode ter certeza que vamos dar continuidade a essa sugestão de projeto que é muito importante para nossas escolas e para nossas crianças. Luciano Pascoal é um MDBista nato. Concorreu aí 2 vezes já, nunca roeu a corda, né, Pascoal? Sempre demonstrou força, filiado desde 1999, formado em educação física. Tu sabe que, no fundo, tu mereceria coisa muito melhor nesse governo. Por aquilo que nós sempre falamos, um cara técnico, um cara que sempre batalhou pela nossa cidade, sempre batalhou no momento que passou um período
trabalhando no Departamento Municipal de Esportes. Se formos falar em conhecimento, em ter feito uma faculdade, ter estudado, ter se especializado, acho que podia ter ocupado um cargo aí que iria ser muito bom para todos nós. Mas, infelizmente, as coisas elas não acontecem como a gente gostaria, né? Mas não atire a toalha. Talvez ali na frente muitas coisas boas poderão acontecer. Estamos contigo, pode ter certeza que conte conosco para aquilo que precisar. Só vou finalizar. Então era isso a minha fala, era parabenizar o Luciano, parabenizar o empenho dele e deixar só a mensagem que acho que poderia ter sobrado para ti coisa muito melhor do que sobrou. Uma parte, sim. Uma parte. Uma parte, quero aproveitar, obrigado pela parte, até para endossar as tuas palavras com a questão do Luciano estar aqui, né? Eu tenho certeza que hoje talvez é a primeira vez que você está aqui. Tenho certeza pela tua qualidade, pela tua qualificação, por conhecer teu trabalho já na nossa cidade, vou te ver aqui muitas vezes. Aliás, essa casa dá sorte para esse sobrenome, né? Haja vista que daqui saiu um vereador que virou 2 vezes prefeito, com seus acertos e erros, né? Um dos maiores prefeitos que a cidade já teve, né? Principalmente no ponto de vista de relação com a comunidade, né? Então, nesse sentido, também endosso as palavras aqui do meu colega Maioli, dizer sim, que essa casa aqui se sente muito feliz de ter um jovem vereador aqui, de uma liderança consolidada na nossa cidade, que espero ver aqui muitas vezes. Seja bem-vindo. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Davi. Então, vamos ouvir a sua fala. Presidente, eu quero só retomar aqui um pouco a fala da tribuna, falando sobre realmente a saúde regional aqui. Estava trocando uma ideia com o vereador Tiago, mas antes de falar aqui, eu quero também, já hoje de manhã já dei as boas-vindas ao Luciano, mas seja bem-vindo a essa casa e vamos juntos aí trabalhando. Quero também citar aqui, né, a perca que nós tivemos do Léo, né, que trabalhou como motorista na área da saúde. E realmente tem trabalhos assim que eles são vistos, mas tem coisas que são feitas no dia a dia em que as pessoas não se dão conta. E o Léo era uma pessoa que estava desprendida a realmente contribuir com a nossa comunidade em todos os horários, independente de qualquer coisa, ele estava sempre pronto a atender. E muito prestativo, e pude acompanhar o trabalho dele de perto mesmo. E o carinho que ele tinha com a nossa comunidade, às vezes óbitos, e nós tínhamos que pedir que os nossos motoristas, o Paulo, que foi coordenador aqui, sabe muito bem disso, a gente tinha uma dificuldade com a questão de óbitos, e eles estavam sempre prontos, e o Léo foi uma pessoa que atendeu muito bem as pessoas, então fica aí realmente uma lacuna na nossa cidade, mas ficou o legado dele de ajuda e que a gente possa lembrar dele, desse tempo que ele teve conosco. Quero só frisar aqui que eu acho que é muito importante, Sandro, a colocação que tu fizestes aqui, nobre vereador, de que nós não podemos nos calar diante dessa situação. Porque a gente pensa assim, poxa, mas aqui só um vereador a nível municipal, mas passa tempo e vem outros vereadores e outras situações. Eu acho que caberia a nós aqui, vereador Sandro, realmente, daqui a pouco, criar aqui uma frente parlamentar que a gente pudesse envolver em âmbito regional para que nós pudéssemos ter uma solução. Por exemplo, vereador Marcelo, se nós temos a P1, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, e aí eu estive com a coordenadoria, falando por telefone, a 5ª coordenadoria, e ela me disse que estava atendendo as demandas de setembro. Então, você imagina que ainda demoraria 2 meses. Então, vai de 6 a 8 meses. Eu estava falando com o doutor agora aqui, porque eu não sou doutor, já estive à frente da secretaria, sou pós-graduado em saúde da família, mas ele me disse que uma questão de 12 horas para alguém que precisa colocar um stender. Questão de horas. Agora você imagina que nós estamos esperando 8 meses
8 meses. Nós precisamos fazer o que ele me disse daqui a pouco. Então, vamos colocar uma P0. Vamos colocar algo mais urgente. Então, nós precisamos nos reunir, né, para a gente discutir isso. O que nós não podemos ter é mais perdas de famílias que daqui a pouco trazem aquela frase, doutora Clarice, memorável. Ah, mas se tivesse dinheiro, ele era atendido, então, né? Se tivesse dinheiro, era atendido. Eu não estou aqui criticando o SUS ou dizendo que o SUS ele não tem um bom atendimento, porque o SUS ele é a referência a nível mundo, em atendimento, em vacinação, muitas coisas. Mas nós não podemos mais perder pessoas por falta de exames, por falta de atendimento de uma urgência. Não podemos perder pessoas por causa de um tratamento de urgência, de oncologia. Há tempos atrás, nós esperamos um comerciante aqui da cidade, conhecido, 4 meses para uma biópsia, doutor Tiago. 4 meses para uma biópsia de um câncer de mama. Você imagina que em 4 meses o câncer ele explodiu. Ele se ramificou. Então, nós precisamos nos reunir. Eu acho que está na hora de a gente não deixar passar essas pautas. Eu estive à frente da pasta da saúde. E sabe o que acontece com o secretário da saúde quando se enfrenta numa situação dessa? Ele diz assim, liga para Caxias do Sul. Gente, o que nós podemos fazer? Ah, nós não podemos porque a fila está... Nós ficamos impotentes. Aí sabe o que o secretário tem que dizer? Judicializa. É o único caminho. Judicializa. Aí, então, a promotoria nos envia, a MP nos envia, e aí nós temos que comprar uma vaga para um leito de TI, ou nós temos que comprar uma cirurgia de emergência, e aí o município tem que arcar com recursos extraordinários, que já são escassos, para que a gente possa atender a nossa comunidade. Então, eu acho que é o tempo, é o momento que nós devemos levantar essa bandeira, e quem sabe comece por nós aqui em Farroupilha, como nós somos referência para 11 municípios, e atendemos muitas demandas, e somos referência em traumato, ortopedia, quem sabe nós não levantamos essa bandeira, e nos movemos, né, e alguma solução poderemos apresentar para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vamos ouvir o vereador Roque, então, sobre o que ele tem a dizer. Eu gostaria de dizer que está pronto aqui um ofício que vai ser apensado ao requerimento número 29, que os vereadores, então, abaixo firmados, são todos os vereadores aqui, inclusive pedimos para incluir o nome do vereador Luciano Pascoal também, convidando representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público, conforme também acordado aqui com a vereadora Clarice, para o dia 2 de maio. Então, eu peço que, senhor presidente, que a Casa, né, agilize as tramitações de ofícios e tal, para que saia o mais rápido possível, né, nosso secretário Duílios. Gostaria de falar dessa questão da Ecofar, vereador Marcelo. Com todo o respeito, Vossa Excelência, mas não dá para dizer que a Ecofar está deixando de fazer os serviços por conta do registro na Justiça, da Junta Comercial. Ecofar é Ecofar já há muito tempo, né? Está faltando ali, ó, gestão. Uma palavrinha só, gestão. Quem está comandando a Ecofar não está dando conta do recado. Nós fomos lá visitar há 2 meses, 3 meses atrás lá. Os containers estavam lá e tinha vindo uns com defeitos e disseram que em 15 dias estariam todos na rua. Não foi botar nenhum. Os azuis e os marrons. A gente vê o mato tomando conta da cidade em pleno mês de abril, que já começa daqui uns dias gear. Bom, aí o mato vai parar de crescer. Mas está lamentável o tratamento da cidade. Ruas esburacadas, asfalto detonado, e tem uma obra aqui da Rua Domênico Fim, que foi feito recentemente. A foto foi tirada à noite, foi um morador que me passou essa foto, mas eu estive em loco, e é impressionante a péssima qualidade da obra que foi feita ali. Eu imagino que seja uma empresa terceirizada. Além de ter feito um serviço totalmente irregular, desproporcional com a qualidade exigida, ela também fez com que toda a água vai correr para dentro das residências nesse local. Isso aí é um desastre anunciado. Então eu pediria aqui, líder do governo, Marcelo, pedir para que não seja pago essa obra sem que ela seja devidamente consertada,
porque depois de pago é mais difícil. É possível, sim, mas é mais difícil de se resolver o problema. Então, é na rua Domênico Fim, é ali nas imediações, um pouco ali no acesso do bairro Cruzeiro, um pouco adiante dos Lopes, vamos dizer assim, que é um local bem conhecido, por ali, não tem como não ver, passar aí vai acabar vendo isso aí. E da Ecofar, a gente precisa continuar batendo nessa tecla. A Ecofar consumiu mais orçamento ano passado do que o ano de 2020 e tem mais orçamento no ano de 2022 do que o ano de 2021. Então, falta gestão, porque ou é a equipe que está lá, que não está conseguindo dar conta do recado, tem em torno de 14 ou 15 funcionários a mais do que nós tínhamos, retiraram a atribuição da Ecofar de fazer asfalto, as máquinas estão guardadas e, portanto, não está fazendo asfalto. Então, com mais gente praticando esses serviços, que são serviços mais simplórios de serem feitos, mas muito importantes, tanto que quando não feitos, eles aparecem, né? Mas capinar, varrer, roçar, recolher, são serviços que não demandam grande volume de recursos, uma vez que tem pessoas lá trabalhando e tem caminhões e tem equipamentos. Então, se você tem mais gente do que tinha, tem mais orçamento do que tinha, tem os mesmos ou mais equipamentos do que tinha no passado, o que falta? É quem está sentado naquela cadeira maior lá da Ecofar a administrar. É isso. Não estou nem falando do prefeito, mas, enfim, quem escolheu o cara que está lá é o prefeito. Alguma coisa está dando errado, eu não sei o que é. Ou ele não está tendo autoridade para fazer o que precisa ser feito, ou não está tendo, vamos dizer assim, habilidade para fazer o que precisa ser feito. Então, nós vamos continuar cobrando, porque é importante o serviço da Ecofar, principalmente numa cidade que estampa, na sua primeira fotografia, o turismo, né? E turismo precisa se fazer com cidade limpa. Obrigado. Muito bem, obrigado pelas manifestações dos vereadores. Encerramos, então, o espaço... tinha que ter falado. Pode falar, então, vereador. Regimentalmente, isso aí não consta. Mas eu pedi para falar, só me avisa. Você pediu, mas eu estava aguardando. Mas, regimentalmente, isso não consta, mas tudo certo. Vamos lá. Por gentileza, eu gostaria de fazer uso da palavra, então. Bom, né, eu tenho que pontuar algumas coisas que foi falado, né. Eu só quero trazer questionamentos, indagações. Às vezes a gente fica pensando, e o vereador Roque comentou, né, a gente vê que algumas pessoas reclamam que não conseguem agenda com o prefeito, com o vice, e vão os dois para Brasília de novo. Para quê? Nasceram grudados, não conseguem desgrudar. Então, acho que não tem a necessidade, né? Dependente que tem parente, não sei o quê, mas eu acho que tem que dar prioridade, tem que focar um pouco a cidade. O turismo precisa ser olhado, não praticado. Minha manifestação disso. Referente à Ecofar, né, vereador Borilo, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Me desculpa, mas não tem desculpa. Não tem desculpa no sentido, mas é porque isso, é porque aquilo. Nós estivemos lá em loco, eu, vereador Roque, vereador Amarante, e cadê os containers? Aí o Paulinho nos passou que havia sido comprado pelo Cisga, se não me falha a memória, o convênio, e veio 50% dos containers com defeito. E, claro, a prefeitura fez o certo. O que a prefeitura fez? Devolveu, assim como se fosse eu comprar alguma coisa e viesse com defeito, garantia, lei do consumidor, etc, etc. Mas até agora não veio. Então, nós gostaríamos de saber, afinal, onde que estão esses containers? Foi cancelado? Foi comprado de novo? Quando que vão chegar? Tem alguma previsão? Porque a cidade precisa de respaldo. E quando se fala da questão da cidade, tem muito mato em tudo que é lugar. Tu quer achar mato, tu vai caminhar pela cidade. Aí, quando eu trago 10 pedidos de providência, 5, 7, 8, daí é que eu passo, eu não consigo passar e não enxergar, ou fingir, não, peraí, então a cidade está muito suja. Está muito suja e a gente precisa olhar isso aí e tomar uma atitude, tomar uma providência. Porque se não se consegue manter a cidade limpa, que é o básico do básico, quiçá. E é aquilo que eu falava na sessão passada.
Um feijão com arroz bem feito alimenta muito mais do que um prato requintado. E eu já fiz as minhas críticas, ponderei com a Júlia de Castilhos, soube nos bastidores que houve um movimento em torno do ajardinamento da cidade, e é importante reforçar isso. Então, a Ecofar precisa, né, vereador Roque? Precisa de atitude. Precisa de atitude e precisa ser feito algo. E está ali. Está ali os funcionários, está ali. Se já foi gastado todo o cartucho, tem problemas. E uma coisa que eu ouvi muito na campanha, que ia se abrir a caixa preta da Ecofar. E a caixa preta do ProSaúde. Eu acho que ela se perdeu no meio do mato. As duas. Né? Mas tudo bem. Enquanto fica com o Parole a gente vai cobrar, porque precisa cobrar. A cidade nos pede Parque dos Pinheiros, ali na parte externa, do lado da piscina. Tem um mato exorbitante. Então, é coisas básicas, simples, e aí a gente vê que contêineres abarrotados, lixos quebrados. E por falar em piscina, né, vereador Gilberto Amarante, a gente foi lá olhar e no pedido de informações que eu fiz, o prazo de obras da entrega da piscina é 8 de abril. Será que de 2023, 2024, 2025? Então, a gente vai tentar marcar uma agenda, vereador Marcelo. Quero que tu, com o responsável, para nós tentar visitar a piscina ali e ver onde que está parado, qual que é o entrave, se é jurídico, se é financeiro, o que é, porque não dá mais para seguir isso. A gente sabe que não é tão simples quando se trata de obra que desprende de recurso federal, sabe que tem todos os trâmites burocráticos, mas é importante que se olhe. É importante porque, assim, passamos... A pandemia está indo embora e agora nada mais, nada menos do que brindar o cartão postal. Um dos cartões postais da cidade ali está aberto e voltar. E é muito bonito ali, um espaço e que se conseguiu esse recurso para se pôr na prática. Então, a gente precisa que se dê celeridade e bem como, nesses últimos segundos que me resta, a própria questão de uma preocupação minha, a creche do Monte Pascoal. A gente sabe que teve vários problemas que o FNDE não liberou, que trancou, e hoje eu não sei que pés que está, existe uma previsão para julho, mas o meu medo é que depredação tome conta daquele local. E se hoje falta, sei lá, 200 mil para acabar, estou fazendo uma suposição, chutando, tá? Se cair em mãos erradas, vai 300, vai 400, vai 500, 1 milhão. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, encerramos então o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente, no caso eu. 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Bem, não vou usar os 5 minutos, apenas gostaria de falar sobre... nós temos a nossa sessão televisionada por meio do YouTube, né, ao vivo. E esse é um canal que você pode usar. Você que está aqui, você que está em casa. Né? Nós tivemos 7 ou 8 comentários hoje na nossa sessão. Então, se você que assiste normalmente aqui quiser comentar, pelo menos quando eu estiver presidindo, eu vou estar de olho ali. Então, é como as TVs fazem, né? Para saber como é que está o Ibope, o que está acontecendo. Né? Então, é importante. Esse canal de comunicação está aqui para ser usado. Então, acho que nós poderíamos aproveitar mais, né? Eu, como músico, tenho muitos instrumentos e muitos equipamentos, e até que eu cheguei um dia e eu me dei conta que eu tinha tanto equipamento que eu não usava nada. Aí eu parei para pensar no que eu podia usar, nossa, tinha muita coisa legal. Então, nós podemos fazer uma sessão mais interessante aqui, né? Nós tivemos aqui hoje 20 pessoas presentes, nós tivemos, em determinado momento, 11 pessoas assistindo pela internet, né? E esse sim foi um recorde, né? E, então, é muito importante que a gente possa usar todos os canais possíveis, inclusive como fez o senhor Vinícius hoje, estando presente aqui. Qualquer um de vocês que queira, é só se inscrever para usar, então, por 10 minutos, para trazer os assuntos que forem relevantes. Né? Então, você que é público tem voz também aqui. Senhor presidente, só uma questão aqui, o comunicado é importante, a comunicação é importante, não consta na minuta, mas prevê o regimento. Não está aqui, eu não sei se foi um erro. Mas é que tu pode pedir a qualquer momento, né?
Não. Mas só por uma questão de condução eu pedi para falar antes, mas não tem problema. O seu direito está garantido. À vontade, fica à vontade. Vereador Juliano. Presidente Caleb, então, no meu espaço de comunicação importante, nós teríamos prevista amanhã, uma reunião às 16 horas da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude, onde que visitaríamos Senac e Senai para ver o trabalho dos jovens aprendizes. E essa reunião nós vamos adiar ela para a próxima terça-feira, às 16 horas, onde que em loco faremos essa visita. Então, eu só queria usar esse espaço mesmo para reiterar essa questão da troca da nossa atividade. Era essa a minha manifestação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, então. Temos mais vereadores que gostariam de fazer uso do espaço. Eu vou anotando aqui e vou chamando. Primeiro, vereador Marcelo Broilo, por favor. Obrigado, senhor presidente Caleb. Só comentar rapidamente, então, que este vereador estará reunido com a empresa COFAR também, junto com mais pares do Executivo, nesta linha, para avançarmos todas as questões que envolvem a melhoria do serviço, a questão de melhor para a nossa cidade sempre. E só comentar rapidamente na questão de informal, que todos já sabem, do nosso prefeito e vice em Brasília, comentar que são duas situações, duas pautas distintas, uma pelo turismo e a outra justamente na questão de alguns recursos que estão nos ministérios, a presença do vice para tentar angariar o quanto antes para avançar nas obras do município. Muito obrigado. Muito bem, agora a palavra está então com a vereadora Clarice, no espaço de comunicação. Obrigada, presidente. Só para dar um retorno e corroborar com o que o líder de governo falou agora, também a iniciativa como vereador de conversar com quem está à frente da Ecofar, para que possamos dialogar, nós fazermos aqui uma reunião interna com todos os vereadores que poderão se fazer presente, nós colocarmos todas essas insatisfações, essas demandas, e ver alguns encaminhamentos que possamos fazer, se existe realmente reclamações, que estão chegando até os vereadores, nós precisamos passar isso para quem poderá executar, e nós temos essa prerrogativa de fazer este elo entre a população e o executivo. Então, ele diz que sim, ele está em licença saúde esta semana, mas a semana que vem ele vai me dar um horário e um dia para que nós possamos nos reunir e colocarmos todas essas insatisfações na questão do recolhimento do lixo, principalmente no interior, as questões da capina e outros, dos containers, que toda a sessão é comentado aqui, porque estão chegando realmente essas preocupações até nós. Então, te peço desculpas se eu me atravessei no teu trabalho, na verdade, mas foi uma iniciativa que acho que vai corroborar com a tua intenção também de já fazer essa reunião com o Executivo e depois já vem algumas proposições já prontas. Obrigada, presidente. Obrigado. O espaço está com o vereador Amarante, então, por favor. Presidente, amanhã, então, às 13 horas, nós vamos ter uma reunião da comissão para dar continuidade no assunto da RGE em relação às empresas de cabeamentos aqui na cidade. Esse assunto será tratado com o Executivo, para então nós definirmos ações das quais já ficaram encaminhados na última reunião, para fazer movimento de lá pelas tantas, até mesmo porque não cortar cabos daquelas empresas que estão ilegais no nosso município. Fazer o que Bento fez, Garibaldi fez, Carlos Barbosa fez, às vezes algumas medidas com ação um pouquinho até mais drásticas, mas que traz uma preocupação para essas empresas, e aí sim vamos tomar ações efetivas, avisando também os Sindilojas, os outros SICs, que são os sindicatos ligados às lojas e às empresas, até para eles terem essa informação também de um possível transtorno que possa causar, até mesmo nos dias em que estará sendo feitas essas ações. Muito obrigado, senhor presidente. Às 13 horas da manhã. Ok, mais algum vereador? Mas amanhã é só com o Executivo, tá, vereador? Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Então, não sei se eu consegui concluir em determinado momento aqui da minha... Mas, voltando ao assunto, então, para terminar até o tempo que eu tinha, com relação a usar, então, o nosso chat ao vivo e a nossa apresentação,
ao vivo por meio do YouTube. Quem quiser pode fazer uso disso, né? Que é muito importante. Tivemos, então, 20 pessoas presentes e 11 pessoas assistindo pela internet. É muito importante que as pessoas participem. O povo vota na gente para que a gente tome decisões. Mas, se a gente não está entrosado com a necessidade do povo, nós podemos tomar decisões equivocadas. Então, eu vou lutar sempre para uma participação maior da gente para com o povo e que nós sejamos simplesmente povo. Né? Que nós sejamos não o nobre, o excelentíssimo. Eu sou aqui o Caleb. E acho que todo mundo aqui é apenas seres humanos que estamos tentando lutar por condições melhores de vida. Né? Bem, encaminhamento de proposições. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento e Finanças e Contas Públicas, as mensagens retificativas dos projetos de lei do Executivo número 03 e 13 de 2022, e as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 06/2022. Bem, desejando melhoras ao vereador Maurício, agradecendo a presença da imprensa, das pessoas que estão aqui presentes, ao pessoal da casa, ao Duílios, que nos proporciona sempre uma segurança, né, para que nosso trabalho aconteça e as condições para que essa sessão aconteça. E não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.